começar a falar. 3, 2, 1 aí, Clark. Muito bom dia para você. Gostaria de dizer para você que esses dois fenômenos são muito importantes, né? Estudados e comprovados pelo físico Christian Huygens, né? Muito importante porque eles... Qual é a palavra? Explicam a natureza ondulatória da luz. Mais do que explicar, eles comprovam a natureza ondulatória da luz. Simon, e por que isso é importante? Porque se você lembrar, lá nas primeiras aulas de óptica, né, que a gente teve ao longo do nosso ano, lá no comecinho do ano, a gente trabalhando com óptica, lembra que uma das primeiras aulas a gente vem falar para você da natureza da luz. Falamos até do experimento de Einstein, né, para cada um de vocês. Então a gente veio falar da natureza da luz. E eu disse para você que a natureza da luz, ela é dual. Só que isso foi descoberto por Albert Einstein, muito tempo depois, agora já na física moderna, né, 1900 para frente. Só que muito antes, 1600 e lá vai bolinha, Isaac Newton já tinha colocado para nós sobre a natureza corpuscular, dizendo, olha, a luz é uma partícula. É isso que a luz é, uma partícula. E aí, muito tempo depois, veio um físico chamado Christian Huygens, note, né, eles não são de mesma época, veio esse físico chamado Christian Huygens e disse, não é. A luz é uma energia que se propaga no espaço. Então, a luz, ela é uma onda, porque onda é energia que se propaga pelo espaço. E ficou naquela briga, né? O que é, o que é, o que é. E claramente que Huygens precisava comprovar. E uma das formas que ele tirou para comprovar essa natureza foi a difração. É com a difração que ele conseguiu explicar. Mas, Simon, o que é a difração? Meninos, já perceberam que dependendo de onde você está, eu aqui agora, por exemplo, estou dentro de um quarto, a janela está aberta, né, minhas filhas estão do lado de fora, eu não estou vendo elas, mas estou ouvindo tudo que elas estão falando nesse momento. Né? E por que eu tenho essa certeza? Porque o som faz curva? É por isso? Elas estão lá fora e estão falando, e aí o som tem a capacidade de fazer curva e tocar aqui dentro, mas uma onda ela não se propaga em linha reta, com frentes de onda em linha reta. Por que isso acontece? Né? Por que eu consigo escutar através da porta por uma fresta, né, por uma fenda? E digo mais, né, você que está pensando aí só no fenômeno sonoro, né? Imagina comigo o fenômeno luminoso. Se alguém aqui já percebeu isso, e se nunca percebeu, tente fazer esse teste na sua casa. Se você estiver dentro do seu quarto, né, totalmente apagado, totalmente escuro, breu total, e aí você vai acender uma luz mais forte do lado de fora do seu quarto. E vai perceber o comportamento nela quando ela passa pela greta da porta, se a sua porta tiver greta. Né? Se não tiver greta embaixo, você abre um pouquinho a porta e perceba que quando a nossa porta tem uma determinada gretinha, a luz, claro, ela passa por essa greta, mas já reparou que ela ilumina um pouquinho em volta da greta? Já reparou que a luz, ela toma um contorno que eu não vejo só a greta iluminada? Não é só aqui na greta que eu vou ver a luz, também tem um pouquinho de luz aqui em volta da greta. Alguém já reparou isso aí? Que quando você tem um ambiente com uma luz muito forte de um lado e você está no breu, você abre um pouquinho uma frechinha, né? Parece que não tem luz só nessa fenda, também tem um pouquinho de luz em volta. Quem já reparou isso aí? Fala para mim, por favor. Espalha um negócio. Parece que ela expande, né? É. Olha isso, parece que ela expande, parece que ela espalha. Maria Rita, achei que era minha miopia. Pode ser também, tá, Maria? Pode ser um pouquinho, né? Mas parece que espalha, parece que expande.
E aí, essas duas colocações já trazem para a gente o significado dessa difração, que nada mais é do que a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. E isso foi descoberto por Huygens e derrubou, num primeiro momento, o conceito da teoria corpuscular de que a luz era uma partícula. Ele pensou assim, claro, né? Eu posso fazer esse experimento numa cuba de ondas. Não sei se você sabe o que é uma cuba de ondas, né? Mas pode ser uma piscina rasinha, né, grande, onde eu pego um rodo grandão ou uma vara grandona e vou batendo na água, fazendo cristas de onda, frentes de onda plana, conforme eu vou representar para você a partir de agora, ok? E aí, dentro dessa cuba de água ou cuba de ondas, a gente vai e coloca dois obstáculos com uma fenda no meio, para permitir que a água passe. Então imagine isso aqui dentro de uma piscininha bem rasinha, né? Tranquilo, uma bacia, eu coloco dois pedaços de pau aqui, deixo só essa passagem aqui, ok? E vou pegar e vou produzir, olha que legal, cristas, ondas planas, como estão representados neste momento e neste desenho. Está aqui. Essas cristas estão indo de forma plana para a direita, né? Então, isso aqui que a gente chama de frente de onda tem uma direção, representado por uma linha que eu vou mostrar aqui para você de forma azul, tracejada e azul. O que é essa linha aqui? É a representação da direção da frente de onda, mostrando para você que essa onda só está indo em uma direção. Que direção é essa? É direita, né? Horizontal para a direita, né? Seria isso num sentido, numa direção e num sentido completo. Seria apenas essa direção, esse caminho como está representado. Claro, né? Nós temos aqui uma fenda de tamanho D, e nós temos aqui, claro, né, a distância entre cristas, que a gente resolve chamar de lambda. O problema é que, olha que interessante, se isso aqui fosse um feixe de balas, metralhadora, né? Imagina que você tenha um muro na sua frente, você resolve quebrar um pedaço desse muro, deixar apenas uma fenda e coloca um outro muro aqui atrás. Você vai ficar aqui na frente e vai descer bala, né? Pega uma metranca igual o Rambo, né? Amarra uma bandana vermelha, uma faixa vermelha na cabeça, e você vai pegar a metralhadora e vai fazer assim, ó. Igual ele. De um lado para o outro. Então vai chover bala aqui, ó. E claro que um monte de bala vai parar no muro. Correto? Mas vai ter bala que vai passar aqui, nessa fenda. E as balas que vão passar aqui nessa fenda, vão bater nesse segundo muro, aonde? Alguém pode me dizer? Esquece essa água, imagina você aqui com uma metralhadora. Ok? Passando. Aqui uma fendinha curtinha. Vai passar algumas balas. As balas que vão passar vão bater aonde? Lá no muro de trás. Vai seguir a linha dessa fenda aí. Ou seja, aproximadamente por aqui, não é isso? Concorda, Gusta? Isso aí mesmo. Legal. Alguma bala tem chance de bater aqui em cima? Ou aqui embaixo? Para um observador aqui no meio, na frente da fenda, com uma arma na mão, alguma bala pode bater lá em cima ou aqui embaixo, conforme eu desenhei? Sim ou não? Não.
Só Não. no meio mesmo. Não tem como, a não ser que fizéssemos parte do elenco de Salt, né? Aquele filme com a Angelina Jolie, em que eles ensinam a atirar com curva, não é assim? Aí sim a bala faria curva lá para cima. Mas como nós não fazemos parte daquela equipe, não somos Angelina Jolie, ok? Logo, não podemos fazer a bala fazer curva. Agora, olha que incrível. No momento em que o nosso amigo Christian Huygens, ok? Ele entra com essa onda de água, ok? Frentes de onda na água, e ela bate aqui nessa fenda, ele percebia a água fazendo algo mais ou menos assim. E você percebe isso na sua casa, quando você pega e vai rapar a água com rodo de um cômodo para outro e a água bate na porta. Você percebe que um pouco de água volta, claro, um pouco de água passa, mas a que passa, passa sempre assim, ó, fazendo uma certa curvatura depois que passa pela fenda, que seria, no caso, a sua porta. E eu não sei se você concorda comigo, mas como essa linha azul, que chamamos de direção das frentes de onda, faz 90 graus com as linhas vermelhas, ou seja, com as cristas, com a onda, dá para reparar que a frente de onda aqui, ela mudou a direção, que agora ela não abrange só uma direção retilínea, mas sim algo curvado, ou seja, ela se, como disse as meninas, espalha. Curtiu a referência aí, né, Vitão? Ela espalha, ok? Então, a nossa onda, que tinha uma só direção de frente de onda, agora tem as frentes de onda espalhadas. E isso aqui só acontece porque o que entrou aqui nessa fenda foi uma onda, porque se fosse partícula, passaria reto. Esse experimento da difração comprova a natureza ondulatória, ok, moçada? Inclusive da luz, que também faz algo desse naipe. E aí nós podemos dizer para você, aqui do lado, o que é a difração? Já que estamos falando apenas dela, ok? E faltou um negócio muito interessante aqui. E se você tiver condição, eu gostaria que você completasse, né? Uma falha minha. Nós estamos no capítulo 7, cujo tema é difração e interferência, mas como nós temos dois temas, claramente, né? O subtópico aqui, número 1, é a difração. Então, dentro do nosso hashtag capítulo 7, nós estamos agora falando da difração. Peço perdão, e se você tiver aí condição, coloque o título, por favor, porque nós estamos falando do tópico 1. Aí eu não preciso escrever aqui embaixo difração, perfeito? Se você já escreveu, não tem problema, mas eu não preciso, porque eu posso dizer, é a capacidade da onda contornar obstáculos. Ok? Mais do que isso, nós podemos escrever aqui, ó, bonitinho, né? Ocorre espalhamento, usando a palavra das mulheres aí, ó. Usando espalhamento, ó, ocorre espalhamento das frentes de onda. Nossa, Simon, gostei, hein? Teórico, né? Interessante. Precisava ser comprovado isso, né? Uma explicação do porquê que isso acontece. Essa é a ideia. Então, imediatamente, o Huygens fez uma série de problemas e chegou a uma ideia do que aconteceria na difração, né? E ele explicou para a gente que esse fenômeno ondulatório acontece devido ao comprimento de onda e ao comprimento da fenda. Como assim, Simon? Ele disse que a difração ela é proporcional
ao comprimento de onda. Então, quanto maior é o comprimento de uma onda, mais ela fica satisfatória para que ela possa difratar. Só que, mais do que isso, quando o comprimento de onda tiver aproximadamente o mesmo tamanho da fenda, é que nós temos a difração acentuada, ok? O que é isso? A melhor difração possível, ok? Isso é a difração acentuada, né? O maior espalhamento de ondas possível. Isso é tudo experimental, tá, galera? A gente não tem uma matemática para isso aqui no ensino médio, então fica para você apenas como experimental. Ô Simon, explica uma coisa então. Se o comprimento de onda for muito maior do que a fenda, né? Se a onda tiver um comprimento muito grande e a fenda for muito pequenininha, ela bate e volta. Você acredita? Se o comprimento de onda for incrivelmente maior e a fenda for incrivelmente pequena, as ondas vão bater e vão voltar. Por isso que aquela luz avermelhada dá uma sensação que espalha mais. Sim. O vermelho tem menos frequência, logo mais comprimento de onda. Por isso ele espalha mais do que a luz de cor amarelada, por exemplo, ok? Tudo bem? Né? Já que a gente tem o vermelho, alaranjado, amarelo, ok? Então, por isso que o vermelho tem essa condição de espalhar mais, lembrou Maria Rita aqui, ok? Então, olha que interessante. A tela do aparelho micro-ondas, já viu que tem uma tela de vidro? Mas no meio do vidro tem uma telinha de metal bem pequenininha, né? Você vê uns buraquinhos lá bem pequenininhos. Aquilo ali são fendas, só que as micro-ondas, que tem um comprimento de onda maior do que aquilo, batem ali e voltam. Interessante, né? Por que as micro-ondas não passam por aquele vidro ali? Porque tem uma telinha de fendas protetora. Então, se o comprimento de onda for muito grande e a fenda muito pequena mesmo, bate e praticamente reflete tudo. Agora, se o comprimento for pequeno e a fenda for muito grande, passa, ok? Só que passa com pouca difração, né? Seria como se esses raios passassem assim, ó, retões, né? Com uma curvatura só lá no final. Tá ligado? Isso é uma difração pequena. Agora, quando você pega ondas planas como essa, padrinho, e o negócio vira onda circular como essa, é porque você tem a difração mais acentuada possível. E essa difração mais acentuada possível vai acontecer quando o comprimento da onda e o comprimento da fenda baterem ali aproximadamente do mesmo tamanho. Aí eu tenho a melhor difração possível. Em compensação, a luz e o som, você percebe uma diferença natural, né? Nata, na difração entre eles. A luz difrata, né? As meninas falaram, dá para perceber que tem um espalhamento ali, a luz espalha, legal. Só que o som espalha muito mais. Se você pegar uma frequência sonora na mesma frequência luminosa, na mesma intensidade, né, joga um clarão de luz e depois joga, né, um som, intensidade é volume, né, um pancadão de som, da mesma distância até a porta, e você perceba, né, o que vai acontecer, o que você vai sentir mais dentro do seu quarto? A iluminação pela difração ou o som? A difração vai ficar ali perto da greta, né, da sua porta. Ela não vai iluminar o quarto inteiro, não. Pelo contrário, né? Você olha para a greta e vê aquele espalhamento, mas você olha para a parede e vai perceber só aquele filete de luz que é onde está entrando através da greta. Né? Então, o quarto não vai ficar tão iluminado com aquela gretinha. Agora, se eu penso no som, o som ele penetra no quarto inteiro, porque o som difrata muito mais do que a luz. E isso é muito explicado, né? Frequência da luz é muito maior do que a frequência do som. Então, o comprimento de onda da luz é muito menor, já que são inversos, né, ao comprimento de onda do som. Como o comprimento da onda sonora é maior, a gente vai riscar ele aqui e vai dizer para você, por isso, o som difrata mais
que a luz. E esse mais, se você quiser colocar também um melhor, tá bom? Tá valendo também. Então, quando a galera pergunta, né? Ah, então a luz não sofre difração. Claro que sofre. A luz sofre difração, sim, só que muito menos acentuada do que o som. E a explicação coube a Huygens dizer que a difração ela é proporcional ao comprimento de onda. Como o comprimento de onda da onda sonora é grande, né? Aí eu gostaria que você pensasse, né? Como é que eu comparo? Ordem de grandeza, tá? Por favor. A gente vai comparar sempre com a potência de 10. Então, a ordem de grandeza do comprimento de onda do som, né, sonoro, é mais ou menos parecido com a ordem de grandeza das fendas que a gente tem, que é janela de casa, greta de porta, né, são essas fendas que a gente tem no dia a dia, muros, né, então tudo isso acontece. Um pulso mesmo que eu gero através de uma antena, né, um pulso de uma onda de rádio que eu gero e bate numa determinada montanha, ao bater na montanha, ela sofre a difração, né? Esse pulso bate na montanha, uma parte passa lá por cima, mas grande parte cruza a montanha, contorna a montanha, para que eu não tenha uma região exatamente atrás da montanha sem sinal de onda de rádio. Isso serve para televisão, isso serve para internet e para um monte de outras coisas, né? Então, o pulso onda de rádio, ele vai acontecer para contornar obstáculos, contornar montanha, contornar vários tipos de coisa, ok? Isso tudo acontece devido ao princípio de Huygens, da nossa difração. Ficou muito claro para você? O que é, está aqui embaixo, o que ocorre, né? E do que é proporcional. E claro, né? Não posso esquecer da relação luz e som. A gente sempre vai trabalhar com essa relação. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Você sabe, mas eu tenho que assimilar ainda para poder ter uma dúvida. Calma aí. Mas assim, enfim, né? Notícia boa é que a matéria é simples, né? Pronto, difração, um fenômeno, metade do capítulo, né? Já foi. Então nós já temos aí. Eu achei muita informação, entendeu, Simon? Não são informações difíceis, mas é muita informação. Sim, nós temos 3 informações, né? O que é a proporção da difração e quando eu tenho uma difração acentuada. Tem que gravar as 3 informações. O menos mal é que nenhuma fórmula, né? Topzera. Já apagou? Já apagou? Já copiou para eu poder apagar? Eu tirei foto, Simon. Bateu o retrato? Aham. Vamos apagar então a brincadeira, tá? Ô, Ana Júlia, faz favor.